pessoal do Falando do Reino, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grande segredo do sucesso da vida de José. De José, sim. Bom, muita gente fala que José, ele só teve sucesso porque ele tinha um ótimo espírito de liderança, etc. Mas não, eu tenho certeza que foi por causa do Espírito de Deus que havia nele. Podemos começar com a grande citação de Faraó, que o próprio Faraó mesmo, ele percebeu isso. Faraó, ele disse em Gênesis capítulo 41, versículo 38, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este a quem haja o Espírito de Deus? Então o Faraó aqui, ele tá dizendo, tipo, a gente ia achar alguém aqui no Egito ou em qualquer lugar como este, que tem o Espírito de Deus da vida? E aí eu tenho certeza que ele responderia que não, porque José, ele teve um grande Espírito de Deus, ele teve o Espírito de Deus na vida em todas as fases, em todos os momentos dele. Então na hora que ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, até a hora que ele foi exaltado, ele nunca deixou de exaltar o Senhor. Então a gente pode começar lendo a introdução. Esse texto destaca o grande segredo do sucesso de José. Muitas pessoas atribuem o sucesso dele à excelência, à excelente capacidade que o rapaz tinha para ser líder, onde quer que o colocasse. Porém, por trás de todo esse sucesso de José, havia um segredo que um faraó, até mesmo sendo ímpio, logo percebeu. José era um homem em que havia o Espírito de Deus. Foi o que eu acabei de falar, gente. E é isso. O Espírito de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens da Bíblia. Aqui a gente vai citar alguns homens da Bíblia e a gente vai fazer algumas citações, vamos falar um pouquinho sobre eles. Moisés era um homem em que havia o Espírito de Deus. Este era o segredo de sua extraordinária capacidade de liderança. Isso está em Números, capítulo 11, versículo de número 17. De número 11, 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Aqui nesse texto, Deus está conversando com Moisés. Deus vai designar 70 anciãos para ajudar Moisés, porque Moisés estava sentindo um fardo muito grande por conduzir aquele povo enorme, sim. Ele disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então, Deus, ele disse que ele falou com Moisés ali, e ele tiraria do espírito que havia em Moisés e colocaria sobre esses 70 anciãos. Ele não daria a própria graça, ele tiraria do que Moisés tinha e daria para o povo, para os 70 anciãos que Moisés tinha escolhido. Então, sim, Moisés era um homem cheio do Espírito de Deus. O próximo é Josué. Josué, o seu sucessor de Moisés, era também um homem que havia o Espírito de Deus. Em Números 27, 28 também, podemos ver isso. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele. Põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então aqui, né, um texto acima, Deus anunciou a morte de Moisés, e Josué, ele foi designado a ser o sucessor de Moisés. Ele foi escolhido por dedo de Deus, porque ele tinha o Espírito de Deus. E também está escrito em Deuteronômio 34, versículo de número 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então foi o que eu disse, Josué, ele foi cheio do Espírito de Deus, do Espírito que estava em Moisés, e Josué foi cheio, e assim ele conseguiu liderar o povo de Israel. O próximo homem foi Gideão. Gideão foi capacitado e revestido pelo Espírito do Senhor para realizar uma grande façanha militar. Isso está em Juízes, capítulo 6, versículo de número 34.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após ele. Então aqui, né, o anjo falou com Gideão, né, falou para ele que ele teria que lutar contra os midianitas. E então aqui Josué, ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revestiu a Gideão. E então aqui, né, Josué, ele fez aquele teste para ver se ele mesmo era o escolhido. E assim foi, né? E Deus, o Espírito Santo se revestiu a Gideão e ele foi capaz de livrar o povo dos midianitas. O próximo homem foi Sansão. Sansão foi capacitado e impulsionado diversas vezes pelo Espírito do Senhor. Isso também está em Juízes, só que no capítulo 14, versículo de número 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possamente que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aqui, né, Sansão estava indo conhecer a sua mulher filisteia, o qual ele tinha se apaixonado, e os pais dele foram com ele. E aí, no caminho, um leão iria tragar Sansão, e Sansão foi o que tragou ele. Sansão matou ele como se mata um cabrito, só que ele não contou aos seus pais. A gente já conhece essa história, que ele vai achar que depois, quando ele tá voltando de novo para casa da sua esposa, ele vai, da noiva, né, ele acha mel na carcaça do leão que ele tinha matado, e assim foi. E o Espírito do Senhor se apossou, ele teve o Espírito do Senhor naquela hora para poder matar o leão com a sua força. O último homem que nós podemos ver foi Davi. Davi era capacitado de forma extraordinária pelo Espírito do Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui em 1 Samuel, capítulo de número 16, Samuel ele foi ordenado por Deus a ungir um novo rei de Israel, porque Saul já tinha desandado do caminho do Senhor, Saul já não estava mais andando conforme o que o Senhor mandava. E aí, então Deus mandou Samuel ungir outra pessoa como rei. E essa pessoa, qual Deus escolheu, foi Davi. E então Davi foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Então, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor estava com Davi. O Espírito Santo é o segredo do sucesso da igreja. Agora nós estamos falando da igreja, dos dias de hoje. Falamos dos homens do passado, dos homens que Deus usou, e agora nós vamos falar da igreja de hoje. Tudo que aconteceu no passado pode ser aplicado na igreja de hoje. O Espírito Santo é o sucesso da igreja, é o segredo do sucesso da igreja. O Espírito de Deus também foi o grande sucesso do ministério terreno de Jesus. Temos muitas referências, então vamos ler só algumas, que uma delas é Mateus, capítulo 12, versículo de número 28. Mateus 12, 28. Mas se eu expus demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Aqui no capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32, Jesus, né, expulsou um demônio. E então ele era mudo, né? Cego e mudo, e ele via e ele falava depois que Jesus expulsou os demônios. Então os fariseus começaram a falar que Jesus expulsava os demônios por nome de Beelzebul, príncipe dos demônios, Satanás. Enfim, então Jesus falou que todo reino que é dividido contra ele mesmo é derrubado, porque ele não tem estrutura, porque se um reino briga com o mesmo reino, eles acabam completamente. E então ele falou que se expulsa demônios por meio de Beelzebul, por quem os expulsam, então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então aqui Jesus mostrou que ele era cheio do Espírito Santo, que ele era avivado no Espírito Santo. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso dos apóstolos. Atos 4:8. Vamos ver o que está escrito em Atos 4, versículo de número
8. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está diante de vós. Então, aqui, né, Pedro e João já tinham curado, né, o paralítico no capítulo 3, e no capítulo de número 4 eles foram, né, enviados ao interrogatório, porque aquilo lá, né, não era normal, assim. Então, Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar. Principais do povo, vós, anciões de Israel, eles começaram a falar que foi pelo nome de Jesus Cristo, que eles fizeram aquilo, que eles curaram, que o paralítico foi curado, que foi em nome de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. 3. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso da igreja primitiva. Atos 4, versículo de número 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito de Deus e do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Então, aqui a igreja, né, eles estavam orando, o lugar se moveu e que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e eles começavam a falar com ousadia a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele deu a ousadia para eles começarem a falar da palavra de Deus. 4. O Espírito de Deus é o grande segredo do sucesso de todos os filhos de Deus hoje. Isso está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então aqui, né, Paulo está dizendo que a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoração. Então aqui ele está falando que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Porque aqueles que deixam a vida deles ser guiados pelo Espírito, eles podem ser considerados filhos de Deus. E então agora, como já está chegando no final, a gente já vai falar sobre a conclusão. A conclusão: o Espírito de Deus sempre será o segredo do sucesso de qualquer ministério bem-sucedido que exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Então, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para as pessoas que você conhece, e ajudar bastante. Não esquece de me seguir no Instagram e no Facebook, vai ajudar demais. Eu espero que vocês tenham aprendido a palavra e então até mais!